Orcus, o Lorde Demônio dos Mortos-Vivos, é um dos seres mais poderosos do abismo. Mesmo algumas das divindades que habitam o plano hesitam com medo à menção mais breve de seu nome, pois Orcus é mais do que apenas um demônio. Ele é uma lenda que fica cada vez mais forte a cada revolução da Grande Roda. Orcus começou sua trajetória há milhares de anos como um mortal perverso, cujos atos vis culminaram em sua morte. Então sua alma se manifestou no abismo como uma larva e depois como Mani. Nessa forma lamentável, ele labutou por longos séculos sob as chicotadas de lordes demônios agora esquecidos, eventualmente conseguindo por pura vontade evoluir para um Rutterkin. O Demonomicon de Yggdrasil sugere que Orcus em seguida se transformou em um Nalfashni, se sentando na corte da aflição da 400ª camada durante a era da revolta Githyanki contra o Império Illithid. Eventualmente, Orcus conquistou a camada 113 e se tornou um Lorde Demônio com a aparência que mantém até os dias atuais. Nuvens cinzas preenchem os céus frios e negros de Thanatos, o ventre da morte, onde a luz do dia nunca se intromete. A imensa e melancólica lua da camada muda de fase aleatoriamente quando coberta por nuvens, dificultando a medição do tempo. Um punhado de cidades se agacha nas vastas tundras da camada, refúgios para os cultistas mortais e imortais que buscam emular a vida de seu patrono demoníaco. Fora das cidades, hordas errantes de milhares de mortos-vivos vagam pela terra em busca de carne. Os mais fortes e ambiciosos servos de Orcus tentam dominar e comandar esses exércitos, liderando-os em invasões do plano material e camadas de lordes demônios rivais como Grast e Demogorgon. Devido ao traço dominante negativo menor da camada, todos os mortais vivos em Thanatos sofrem ferimentos graves e contínuos. Porém, magias de proteção contra a morte podem anular o dano enquanto estiverem ativas. Como era de se esperar, criaturas mortais que morrem em Thanatos ressuscitam como mortos-vivos, geralmente zumbis, uma hora após o falecimento. Mortais caóticos e malignos às vezes se tornam Manis, Dratches ou Rutterkin. Entretanto, esse processo pode ser interrompido por magias como reviver os mortos, desejo, ressurreição, milagre, entre outras. Os mortos-vivos que habitam a camada normalmente se regeneram rapidamente quando sofrem dano. O ar em Thanatos é muito rarefeito e fadiga todas as criaturas vivas com baixo vigor. Após a fadiga entrar em ação, não demora muito para os mesmos atingirem o ponto de total exaustão, que por sua vez leva, enfim, ao sufocamento. A vida vegetal quase inexiste em Thanatos, e os mortais que desejam encontrar sustento devem recorrer a musgos, bolores e fungos nativos, e mesmo estes crescem apenas em locais relativamente temperados, como Lacrimosa ou no Portão de Orcus. Os visitantes bondosos têm poucas chances de sobrevivência sem a ajuda dos Homens do Pó, membros de uma facção destruída que conseguiram levar uma existência sombria por ali, depois de serem exilados da cidade de Sigilo, nas terras distantes. Os remanescentes da facção se abrigam na cidade abandonada de Vadrian, mas geralmente têm um posto avançado em todas as cidades de Thanatos. Os Homens do Pó conhecem bem a camada e oferecem seus serviços como guias, pelo preço certo. Por alguma razão, os mortos-vivos nativos geralmente ignoram qualquer pessoa acompanhada por um membro da facção. Porém, o mesmo não acontece com os letais Lordes da Caveira e os Demônios Imortais, que frequentemente procuram grupos liderados por guias Homens do Pó para que ninguém tenha a impressão de que é fácil sobreviver no abismo. O culto de Orcus procura seguir os passos blasfemos de seu patrono, rastejando pelas fileiras da raça demoníaca para se tornarem lordes por direito próprio. Os membros valorizam suas memórias mortais e consideram toda a sua existência como parte de um contínuo. Orcus incita seus seguidores mortais a instaurar grandes subterfúgios e destruição no plano material. Os líderes de sua ordem se autodenominam Lordes da Caveira, e geralmente comandam inúmeras criaturas mortas-vivas e demônios servidores, bem como um grupo igualitário de cultistas de todas as esferas da sociedade.
Orques, meio-orques, ogros, gigantes e humanos predominam em seu rebanho. Quando um Lorde da Caveira alcança influência suficiente sobre seu mundo natal, como assumindo o controle de uma tribo humanoide selvagem ou manobrando-se no círculo político interno de uma cidade, o próprio Orcus envia a seu servo um presságio destinado a cortejar este campeão para Thanatos. Esses convites vêm apenas para personalidades muito poderosas, e não são oferecidos levianamente. Quando chegam a Thanatos, é comum que os Lordes da Caveira assumam de imediato o controle de uma horda de mortos-vivos errantes das planícies da Fome, liderando tal força em uma invasão de um mundo do plano material ou enclave abissal de um dos inimigos de Orcus. Aqueles que obtêm sucesso recebem o título de Rei Caveira, retornando ao seu mundo com as bênçãos sombrias do próprio Orcus. Porém, os que fracassam são reanimados como liches na cidade assombrada de Gol-Mintur e permanecem em Thanatos para sempre. Quando os Reis Caveira morrem, suas almas retornam a Thanatos não como larvas, manes ou Urterken, mas sim como Tanarri mais poderosos, como Vrox ou Orcus. Aqueles que serviram Orcus por mais tempo afirmam que o Príncipe dos Mortos-Vivos já foi mortal, e que sua longa progressão de larva a Balor e de Balor a Lorde Demônio incutiu nele um instinto de sobrevivência que lhe permitiu enganar a própria morte. Séculos atrás, a deusa Drow, Kiaran-Sali, depôs Orcus, que havia se tornado complacente na sua campanha bélica interminável e cheia de impasses contra Grost e Demogorgon. Mas mesmo uma morte traiçoeira não foi suficiente para destruir Orcus para sempre. Um fragmento de sua essência sobreviveu, assumindo o nome de Tenebros, e mudando para sempre o multiverso ao descobrir a última palavra, uma expressão tão poderosa que poderia matar até os deuses. Enquanto vasculhava a grande roda em busca de seu cetro infame, Tenebros usou a última palavra para matar várias divindades, incluindo o deus Illithid Manzekorian, o arco mental Biwimb e ainda Kamaxtli, o Senhor do Destino. Eventualmente, ele reassumiu seu nome, forma e vigor anteriores, e depois Kiaran-Sali, para mais uma vez comandar Thanatos. Orcus não tem nenhuma afinidade particular com os mortos-vivos, os vendo apenas como ferramentas úteis na luta constante por mais poder. Essa busca definiu toda a sua existência e alimenta seu ódio aos rivais e àqueles que considera fracassados e traidores. Embora Demogorgon tenha mais prestígio no abismo, Orcus é quem está mais perto de se tornar um deus, e seu crescente culto é o maior de qualquer Lorde Demônio. O Príncipe dos Mortos-Vivos retornou a Thanatos há pouco tempo e ainda tem muito trabalho para remover completamente a mácula deixada por Kiaran-Sali e seus adoradores. Os demônios que juraram fidelidade à deusa Drow geralmente encontram a destruição ou recrutamento como parte do tributo de Orcus à Guerra de Sangue, que no fim é também uma sentença de morte. Dito isso, alguns seguidores mortais e mortos-vivos inteligentes da Banshee vingativa ainda permanecem em enclaves secretos, tramando vingança quixotesca contra Orcus. As guerras contra Grost e Demogorgon continuam, com os jogadores menores como Zuggtmoy e Malcontet se tornando mais difíceis de ignorar. Seus inimigos raramente guerreiam contra Thanatos, pois sabem que as legiões de Orcus são realmente infinitas e que os soldados mortos retornariam automaticamente à vida como zumbis sob o domínio dele. Em outras palavras, guerrear contra Orcus em Thanatos significa apenas aumentar ainda mais o número e a força de sua incomensurável horda. Eldanov. Quando Kiaran-Sali destruiu Orcus, muitos dos ex-escravos do Lorde Demônio escaparam de sua servidão e prisão. Alguns serviam a deusa Drow por gratidão, enquanto outros, como Eldanov, serviam apenas a si mesmos. O demônio fugiu de Thanatos, eventualmente se aventurando na assombrada Camada 359, conhecida como o Arco da Eternidade. Lá, Eldanov governa um reino de serpentes e manes de uma fortaleza de cobre situada em uma planície rochosa.
O Lorde Demônio busca se tornar um deus do crime e do ódio, e sua doutrina sombria tem muitos adeptos em Thanatos, sua camada de origem. Nos séculos do exílio de Orcus, Eldanov tornou-se uma espécie de herói popular para muitos dos cultistas demoníacos da camada, cuja fé no príncipe dos mortos-vivos foi abalada quando ele próprio parecia ter sido morto. Após seu retorno triunfante a Thanatos, Orcus limpou suas cidades de todos os vestígios e seguidores de Eldanov, mas alguns textos sagrados e inários sombrios permanecem. Eldanov nunca voltou a Thanatos, mas seus agentes atendem secretamente a seus desejos, sabotando eventos importantes e enfraquecendo o poder político ressurgente de Orcus. A aparência dele se assemelha à de um Tiefling sorridente, com serpentes crescendo na ponta dos dedos. Seu símbolo é uma serpente envolta em chamas azuis. Glyffin-Hor. Este poderoso Balor serviu Orcus por incontáveis séculos e pagou por sua lealdade com a vida logo após a invasão de Kiaran-Sali. Posteriormente, Glyffin-Hor passou a existir como uma coluna de luz capaz de se comunicar com os outros, mas incapaz de manipular o mundo ao seu redor. Só depois de muita experimentação, Orcus conseguiu finalmente devolver ao Balor a sua aparência e habilidades naturais. Glyffin-Hor atualmente comanda a cidade de Lacrimosa, a capital nominal de Orcus, e coincidentemente o local de onde Kiaran-Sali governou e lançou seu ataque final contra o príncipe dos mortos-vivos. Ele é fanaticamente leal ao mestre, e não hesita em matar inimigos quando descoberto. Insone. Um molideus de pele negra, Insone é responsável por comandar os recrutas de Orcus para a Guerra de Sangue. De forma geral, ele inspira medo e terror em todos os habitantes da camada, que não desejam ser puxados para a Guerra de Sangue e provável destruição eterna. O demônio parece estar precisamente em todos os lugares ao mesmo tempo, porque Insone é, na verdade, duas criaturas idênticas que operam em momentos e lugares diferentes de Thanatos. Para manter toda a superstição e temor relativos a ele, os Molidei matam qualquer um que descubra seu segredo. Os lugares de maior importância em Thanatos são os seguintes. Cidade das Curvas Retas. De nome no mínimo curioso, essa cidade portuária congelada se agrupa com docas e barcos de fundo chato, mas o rio cheio de gelo não permite o tráfego tradicional, e a comunidade assumiu o caráter de uma cidade fantasma ao longo dos séculos. Embora permaneça relativamente livre dos mortos-vivos encontrados em outras partes das planícies da Fome, a cidade não é um refúgio seguro, pois sua própria aparência serve para atrair visitantes para que eles nunca escapem. Ruas que parecem ser retas, na verdade, voltam sobre si mesmas e se curvam de maneiras extradimensionais, tudo ao capricho de Glurcival, um nabaço desenvolvido e intrigante que se delicia em criar jogos mentais e ilusórios com seus visitantes. Os esquemas favoritos do demônio envolvem confrontar os aventureiros com as sombras ilusórias de camaradas caídos, ou tentar convencê-los de que eles de fato retornaram ao plano material. A Fortaleza Eternamente Perdida. Na periferia de Thanatos, para além das colinas finais, encontra-se um extenso deserto de ossos esfarelados chamado Fim do Esquecimento. Tempestades de vento uivantes sopram com os gritos de mortos-vivos incorpóreos perdidos, para sempre presos ao deserto desolado. No centro dessa extensão se encontra uma enorme fortaleza chamada Eternamente Perdida, uma estrutura imponente construída a partir de incontáveis ossos adquiridos nas conquistas de Orcus no plano material. Ela é e sempre foi a sede do poder de Orcus em Thanatos, embora o hediondo Lorde Demônio possa se manifestar de um lugar para outro ao longo da camada à vontade. A partir de sua fortaleza remota, Orcus emite decretos para seu culto e inimigos, pronunciando sentenças de morte que logo chegam aos ouvidos de seus seguidores degradados em todo o multiverso. O príncipe dos mortos-vivos não se preocupa com detalhes, preferindo deixar que seus subordinados se preocupem em como realizar seus grandes projetos. Seu principal diplomata e castelão é o Lich Harfun, um administrador capaz que trabalha como mestre embalsamador. Sua vasta sala de operações contém dezenas de lajes de metal com cadáveres perfeitamente preservados,
mantidos frescos com uma mistura química secreta. Harfoon planeja animar esses cadáveres adormecidos para usá-los como agentes em reinos mortais, onde sua natureza preservada permitirá que eles se misturem, sendo espiões quase indetectáveis. As colinas finais. Essas colinas secas e desoladas separam o reino pessoal de orcos de Fim do Esquecimento do resto de Thanatos, e as criaturas assombradas que lá habitam servem para garantir que aqueles que passam pelas colinas o façam apenas a convite do Príncipe dos Mortos-Vivos. Criptas construídas nas colinas escarpadas contêm espectros, múmias e liches secos. Um rochedo remoto a noroeste de Lacrimosa esconde a entrada para o Vale das Coisas da Cripta, um labirinto de desfiladeiros naturais que eventualmente mergulha abaixo da superfície de Thanatos e se conecta ao labirinto infinito de Baphomet, na camada 600 do abismo. Mortos-vivos vis, conhecidos como Coisas da Cripta, dominam a região. O Mar Congelado. Ao sul de Naratyr, o aparentemente interminável Mar Congelado se estende até o horizonte, um deserto gelado de terreno baldio cobrindo profundezas desconhecidas, cheias de horríveis criaturas aquáticas raramente vistas pelos habitantes do plano. O gelo se estende por quilômetros abaixo da superfície e apenas algumas antigas cidadelas construídas na própria plataforma congelada se conectam às profundezas aquosas do oceano. Alguns exploradores entre os homens de pó afirmam que o mar se estende tão longe ao sul que eventualmente derrete e confina com o oceano abissino, mas poucos que se propuseram a provar a teoria voltaram com sua sanidade ou vida intactas. Aqui e ali, enormes naufrágios antigos surgem da planície cortante, enterrados no gelo longe da costa. Uma dessas embarcações, conhecida como a Sombra, serve como um enclave para Drows adoradores de Kieransali, e bestas serviçais que desejam ver orcos humilhado por ter afrontado sua dama. A Sombra oferece um tipo degradado de hospitalidade e segurança contra as forças de orcos, mas os servos de Kieransali são tão degenerados quanto os demônios e mortos-vivos de orcos. Sendo assim, o navio dificilmente é um lugar que possamos chamar de santuário ideal. Lacrimosa. Uma série de geysers, vermelho ferrugem, que jorram vapor e água no rio Styx, faz de Lacrimosa, o caldeirão de lágrimas, um dos locais mais hospitaleiros de Thanatos. Ela serviu por muito tempo como a capital nominal de orcos, embora o príncipe demônio passe a maior parte de seu tempo meditando e tramando nos imensos salões da fortaleza eternamente perdida, seu palácio no deserto de ossos esfarelados ao norte. Em vez disso, a administração dos assuntos da cidade recai sobre o Balor Glyffindor, que a governa ao lado de alguns dos servos demoníacos de maior confiança do príncipe dos mortos-vivos. Uma fortaleza incomum perto do centro da cidade, conhecida como Cidadela Proibida, era a sede do poder de Kieransali em Thanatos. E o inchado senhor da camada não levou o lugar à destruição, apesar deste possuir uma estreita ligação com sua odiada inimiga. A forma da estrutura lembra um enorme busto da própria deusa, seu olhar calculista sempre voltado para o sul, em direção à sua capital de inverno, de Naratyr. Os adeptos de Eldanoth sussurram que Orcus não agiu contra a cidadela porque lhe falta poder para destruir um edifício construído pela agência do poder divino. Certas câmaras seladas dentro da Cidadela Proibida ainda guardam tesouros incríveis ligados ao plano final que Kieransali tinha para a camada. Golmintur. Essa cidade arrebatadora de avenidas estreitas e minaretes imponentes abriga talvez até 1000 liches. Os Lordes da Caveira fracassados, pessoalmente transformados por orcos em servos mortos-vivos encantados. Essas criaturas impiedosas, os desonrados, fervem de frustração em relação a seus fracassos e procuram impressionar orcos na morte viva. Quando não estão administrando os inúmeros pactos e acordos do príncipe dos mortos-vivos com os mortais, os desonrados vagam pelas planícies da fome em busca de uma horda para comandar, mas, na melhor das hipóteses, esses agentes de orcos trabalham como facilitadores para os Lordes da Caveira vivos.
A feitiçaria de sua criação os impede de sabotar os esforços de seus mestres mortais, mas todos queimam com intenso ciúme e desejo de se rebelar, se ao menos pudessem. Lash-Embrar. Uma enorme hélice giratória de energia mágica domina o céu a mais de 100 metros acima desta metrópole em ruínas. O fenômeno lembra um pouco o efeito boreal, com flashes de rosa, lavanda e azul profundo, se estendendo por cerca de 80 metros de largura e se movendo em um padrão caótico e aparentemente errático. Os nativos chamam Lash-Embrar de Cidade Cintilante, e acreditam que foi aqui que Orcus escravizou a camada de Thanatos à sua vontade milhares de anos atrás. Assim, o lugar se tornou um foco central de seu culto. Espera-se que todos os lotes da caveira mortais façam uma peregrinação imediata a Lash-Embrar, ao responder à convocação de seu patrono das trevas, na primeira visita a Thanatos. E até mesmo os clérigos mortais de Orcus no plano material ouviram histórias sobre os segredos proibidos da cidade cintilante. O líder de Lash-Embrar é o rei caveira Quag-Nomag, um servo que teve bastante responsabilidade no retorno de Orcus como morto-vivo. Orcus o mandou para Lash-Embrar quando se cansou de sua presunção, o mantendo assim bem longe dos salões da fortaleza eternamente perdida. A Necrópolis de Naratyr. Esculpida na superfície do mar congelado e protegida por um fosso de gelo do rio Styx, a Cidade dos Mortos já serviu como capital de inverno de Kiaran-Sali, atraindo uma aristocracia de mortos-vivos inteligentes, como vampiros, banshees e espectros, ex-escravos de Orcus, que desejavam cair nas boas graças da nova deusa da camada e conquistar um lugar para si em seu emergente Império Planar. Agora que o Príncipe dos Mortos-Vivos retornou, os habitantes que não fugiram para salvar suas vidas tentam trair uns aos outros para provar sua lealdade ao seu patrono demoníaco original, mas não está claro se seus esforços surtiram algum efeito. Depois de um massacre étnico inicial que limpou a cidade das sacerdotisas e servos poderosos de Kiaran-Sali, Orcus evitou Naratyr, permitindo que o lugar apodrecesse em sua própria corrupção. Quase todos os residentes estão mortos, e um número surpreendentemente grande são os cadáveres reanimados de Drows e Driders anteriormente leais à Banshee vingativa. Em primeiro lugar, entre essas criaturas estão os Kufmaren, cadáveres sem pele que serviram como facilitadores da vontade de Kiaran-Sali. Aqueles poucos corajosos que permanecem em Naratyr o fazem sob disfarce mágico, mantendo contato com outros de sua espécie, posicionados em toda a camada. Criaturas vivas que esperam sobreviver em Naratyr podem fazer pior do que buscar a ajuda dessas criaturas perturbadoras, cuja sede de vingança é suficiente para criar alianças improváveis. O Portão de Orcus. A maioria dos demônios que se reúnem ao estandarte de Orcus residem nessa extensa metrópole, batizada com o nome do portão central de fogo que conecta Thanatos aos poços de Pazúnia, na primeira camada do abismo. Seus números compreendem o escalão superior do culto de Orcus, e os mortais raramente moram no local por muito tempo antes de fugir para Lash-Embrar, ou qualquer um dos enclaves mais hospitaleiros nas planícies da fome. Os demônios cruéis do Portão de Orcus geralmente agem para frustrar os lotes da caveira visitantes, se deliciando com a crueldade e vendo seus esforços como uma garantia de que apenas os seguidores mortais mais bem-sucedidos de Orcus consigam ascender nas fileiras dos demônios. Demônios alados de pele branca e volumosos, conhecidos como Zovots, representam o que se passa por aplicação da lei na cidade, tendo sido criados pelo próprio Orcus expressamente para esse propósito. Servos extremamente poderosos como Balors e Mariliths compõem o Conselho de Riven Ram, uma cabala de 6 membros que dita a política demoníaca de Thanatos. Os membros rotineiramente visitam a Fortaleza Eternamente Perdida para se reunir em conselho com seu soberano. As Planícies da Fome. Cobertas de gelo a leste do rio Styx estão as Planícies da Fome,
repletas de incontáveis hordas de mortos-vivos vagando sem rumo em busca de vidas para destruir e carne para consumir. Cada horda contém centenas de esqueletos, zumbis, carniçais e números menores de mortos-vivos corpóreos mais poderosos, como morgs, rolatoins e inumanos. Periodicamente, os Lordes da Caveira, mortais do plano material, se aventuram para tomar o controle de uma horda e liderá-la em uma conquista em nome de orcos. Esse processo geralmente envolve um grande teste de vontade durante o qual o cultista repreende e finalmente domina os mortos-vivos inteligentes da horda, que a partir de então comandam as criaturas menores a servirem ao Lorde da Caveira. Os liches, desonrados de Gol-Mintur, geralmente comandam essas hordas na ausência de generais mortais, mas alguns dos exércitos contêm mentores mais potentes e calculistas. Vários séculos atrás, Koschiti enviou um esquadrão de gigantes para lidar com orcos. O príncipe dos mortos-vivos o considerou seu inferior, e usou os gigantes como alimento para as hordas vorazes nas planícies da fome. Mais tarde, os gigantes foram reanimados como cabeças rastejantes. Uma cabeça rastejante está em cada uma das várias hordas, e enquanto as criaturas menores vagam pela camada em busca de comida, esses gigantes mortos-vivos brilhantes mergulham em uma meditação profunda que lhes permite conduzir a maior parte do planejamento estratégico de orcos. Vadrian. Os mortos-vivos e demônios de Thanatos evitam a cidade em ruínas de Vadrian, a antiga fortaleza de um orgulhoso Balor que traiu orcos milhares de anos atrás, a tornando um lar adequado para a cidadela de Galendur, uma importante fortaleza dos Homens do Pó. Orcos e seus agentes toleram a contragosto a presença dessa facção planar, raciocinando que qualquer coisa que traga mortais para Thanatos acabará enchendo a dispensa das hordas de mortos-vivos do príncipe. A meio-elfa maga Sherenves, a astuta, comanda o séquito de Thanatos da facção caída, com uma curiosidade analítica em relação aos numerosos mortos-vivos da camada. Ela acredita que o estudo dos mortos-vivos revela segredos básicos sobre o próprio multiverso, e embora esteja feliz em permitir que seus agentes acompanhem curiosos mortais que também buscam o conhecimento dos mortos-vivos, ela percebe sua própria situação precária, e não apoiará uma revolta aberta contra o príncipe dos mortos-vivos.